Livro Generais da Oração, D.L. Moody. Espero que estas palavras encontrem lugar em seus corações. Pensem bem, pois domingo que vem terão a chance de professar publicamente sua fé em Cristo. Assim, D.L. Moody terminou o seu sermão em 8 de outubro de 1871. Às 21 horas, deu início a um incêndio nas proximidades de Olery, casa do lado oeste da cidade de Boston. O fogo começou num estábulo. Como o corpo de bombeiros foi notificado apenas 40 minutos depois, o incêndio ficou fora de controle, um quarto da cidade de Chicago, e muitos dos que ouviram as palavras de Moody foram consumidos nas chamas. Esta experiência marcou profundamente o coração deste grande evangelista. Diversas pessoas haviam caído no inferno eterno naquela mesma noite, porque Moody não havia feito o apelo para a salvação. Ele disse: "Nunca mais irei postergar um apelo." Deus o levantou das cinzas e transformou aquele jovem num dos maiores pregadores de todos os tempos. Quando o incêndio se espalhou, o salão onde Moody pregou, a igreja que fundou e a casa em que morava, além de mais de 18 mil edifícios, haviam sido destruídos. O incêndio ficou conhecido como The Great Chicago Fire, o grande incêndio de Chicago. Moody, no entanto, nem se preocupou com a destruição de sua casa e da igreja, pois podiam facilmente ser substituídas, mas as pessoas perdidas não. A lembrança do auditório, que ele jamais veria, ficou gravada para sempre em sua mente. "Que grande erro", disse Moody mais tarde. "Desde então, não me atrevo mais a conceder uma semana de prazo a um auditório para refletir sobre a salvação. Se eles se perderem, poderão levantar-se contra mim no juízo final." William Moody, filho de Moody, explica no livro Liderança Espiritual segundo Moody como esse acontecimento influenciou o futuro desempenho de seu pai no ministério. Abre aspas. "Daquela data em diante, meu pai passou a dar grande ênfase ao apelo no final de um sermão evangelístico. Nesse momento, tentava levar as pessoas a tomarem decisões imediatas diante de questões importantes das quais travava. É provável que esses apelos tenham sido um dos aspectos mais característicos e originais de seu ministério." Fecha aspas. A conversão de Moody. O livro O Melhor de Moody relata que as dificuldades começaram quando o pai de Moody, um pedreiro alcoólatra, morreu de repente aos 41 anos de idade, deixando a esposa, Betsy, com 7 crianças para alimentar e grávida de gêmeos que nasceram um mês após a morte de seu esposo. O pior veio depois, quando ela sozinha teve que enfrentar a difícil tarefa de manter unida a família, vendendo a fazenda de Northfield, em Massachusetts. Credores tomaram tudo, até mesmo a lenha. Se não fosse pela ajuda de um tio querido, a família teria falido. Moody estudou durante 7 anos em uma escola que funcionava numa casa de um cômodo só. Quando chegou à adolescência, mal podia ler e escrever, e nas aulas de Bíblia ele não conseguia encontrar o Evangelho de João. Ele o procurava no Antigo Testamento. Como ganhar dinheiro era sua prioridade quando adolescente, Moody desperdiçou toda a sua adolescência trabalhando nas fazendas vizinhas. Aos 17 anos, ele se mudou para Boston em busca de emprego. Foi ser balconista na loja de seu tio, a sapataria Houghton. Não demorou muito para se descobrir que ele era um vendedor nato, um talento que seria usado mais tarde com grande efeito na sua missão como evangelista. No dia 21 de abril de 1855, E.D. Kimball, seu professor de escola dominical, achou que era hora de pedir que Moody assumisse um compromisso real com Cristo. Ele foi até a loja onde trabalhava, encontrou Moody empacotando sapatos e colocando-os nas prateleiras. O jovem estava pronto para ouvir. Naquele dia, aos seus 15 anos, Moody ajoelhou-se na sapataria e tornou-se um cristão. D.L. Moody resolveu logo depois de sua conversão que não deixaria passar um dia sem falar a alguém
acerca de aceitar a Cristo. Ele disse: tenho 24 horas todos os dias e, por certo, posso fazer tanto também para meu mestre que morreu no Calvário por mim. Em Chicago, em 1856, com apenas 20 anos de idade, Moody começou um programa de escola dominical para crianças por conta própria. Ele passou a ensinar centenas de pessoas e a organizar os trabalhos evangelísticos. Sem dúvida alguma, o amor deste jovem pelas almas perdidas é a chave principal do sucesso do seu ministério. Nenhum de nós é capaz de avaliar a importância da salvação de uma alma, um pequeno gesto evangelístico por salvar uma eternidade. Quando a vida do homem é relâmpago, suas palavras serão trovões, declarou Agostinho. A chegada da chuva. Joel profetizou a grande chuva de avivamento. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, 23 e 29. Este texto é uma descrição fiel do que ocorre em tempos de avivamento. A chuva de avivamento traz uma colheita sem precedentes, seguida de uma grande alegria. Quando Moody se pôs a pregar depois da sua capacitação de poder, um rio caudaloso passou a fluir na história. Multidões se converteram através de sua pregação, acompanhada de grandes manifestações do Espírito de Deus. Os frutos. Moody tornou-se conhecido como o despovoador do inferno. Em seu ministério de pregação, ele levou 500.000 vidas aos pés do Senhor. O Rio do Avivamento tocou milhares de pessoas nos dias de Moody. Após uma poderosa experiência com o poder do Espírito Santo, que literalmente o lançou no chão em Nova York, após dias de oração e jejum, ele levou 500.000 vidas aos pés do Senhor. Martin Lloyd Jones conta que em tempos de avivamento, as pessoas estão tão convictas e sentem o poder do Espírito de tal forma que desmaiam e caem ao chão e têm até convulsões físicas. E às vezes as pessoas parecem cair num estado de inconsciência, numa espécie de transe, e podem permanecer assim por horas. E.M. Bounds, piedoso metodista do século XIX, afirma que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito. Em uma viagem à Inglaterra, Moody se fez mais conhecido como evangelista, a ponto de haver sido chamado de o maior evangelista do século XIX. Sua pregação teve um impacto tão profundo como as de George Whitefield e John Wesley dentro da Grã-Bretanha, Escócia e Irlanda. Ele foi contemporâneo do pregador C. H. Spurgeon, chegando a pregar na ocasião de sua viagem no Tabernáculo Metropolitano de Londres em 1873. Em várias ocasiões encheu estádios com capacidade entre 2.000 a 4.000 pessoas. Em uma reunião se juntaram entre 15 a 30.000 seguidores. D. L. Moody pregou alternadamente em 4 centros. Realizaram-se 60 cultos no Agricultural Hall, nos quais cerca de 720.000 pessoas assistiram às suas pregações em Baum Road Hall,
60 cultos, aos quais 60 mil compareceram em Camberwell Hall, 60 cultos com assistência de 480 mil pessoas em Haymarket Opera House, 60 cultos totalizando 330 mil pessoas, e no Victoria Hall, 45 cultos totalizando 400 mil pessoas. Ele retornou aos Estados Unidos em 1875, sendo reconhecido como o mais famoso pregador do mundo, mas continuava sendo um servo humilde de Deus. Durante um período de 20 anos, dirigiu campanhas com grandes resultados nos Estados Unidos, Canadá e México. Em diversos lugares, as campanhas duravam até 6 meses. Moody sabia do valor do bom uso do tempo para a salvação de vidas. Moody disse que aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também a do homem. Conta-se que na sua grande campanha em Londres, Moody estava pregando num teatro repleto de pessoas da alta sociedade, e entre elas havia um membro da família real. Moody levantou-se e leu Lucas 4:27, e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ao chegar à palavra Eliseu, ele não a podia pronunciar e começou a gaguejar e balbuciar. Começou a ler o versículo de novo, mas de novo não podia passar adiante. Experimentou a terceira vez e falhou pela terceira vez. Então fechou o livro e, muito comovido, olhou para cima dizendo: ó Deus, use esta língua de gago para proclamar Cristo crucificado a este povo. Desceu sobre ele o poder de Deus e o auditório foi impactado pela pregação em chamas. Apesar da sua origem simples e das suas limitações, Deus está levantando homens e mulheres em nossos dias para a pregação. Dilton Moraes diz em seu livro Homilética, Do Púlpito ao Ouvinte, que a história da pregação está repleta de pessoas que enfrentaram problemas e limitações, mas na força do Senhor venceram. Ele conta que Moody quase não foi aceito para o batismo por não saber responder algumas perguntas sobre doutrina e fé, mas cresceu espiritualmente e acabou abalando continentes com a sua pregação. Olhos cheios de lágrimas. W. R. Dale, pastor na Inglaterra, declarou que Moody nunca falava de uma alma perdida sem lágrimas nos olhos. A pregação com apelo era tão urgente para Lutero que ele dizia: prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e tivesse voltando amanhã. Nossas lágrimas derramadas no solo santo da presença se transformarão na chuva do avivamento que regará o solo dos corações do nosso povo. Salmo 68, de 8 a 9 diz: os céus gotejam perante a face de Deus na presença de Deus. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. As gotas derramadas na presença se transformam em chuva sobre a terra. A prática do jejum e o avivamento. Wesley L. Duell diz que Moody e seus contemporâneos, C.H. Spurgeon, George Miller, R.A. Torrey, mantinham a prática, jejuavam de forma natural em suas vidas. Quando Moody sentia uma necessidade especial em suas campanhas, mandava uma mensagem ao Instituto Bíblico Moody para chamar os professores e alunos para um dia de jejum e oração. Eles muitas vezes oraram até as 2, 3, 4 ou mesmo 5 horas da manhã. Se você disser que vai jejuar quando Deus o fizer sentir essa necessidade, jamais jejuará, disse ele. Quando perguntaram a Moody se era cheio do Espírito, ele respondeu: sim, mas tem um vazamento. Por isso mantinha-se em consagração e prática do jejum semanal. O segredo do poder. R.A. Torrey declarou que, de fato,
Um dos segredos do grande poder demonstrado na vida de Moody era a sua vida de oração. Às vezes as pessoas diziam a Torrey: "Sabe, viajei muitos quilômetros para ver e ouvir D.L. Moody e certamente é um pregador maravilhoso." "Sim, D.L. Moody certamente é um pregador maravilhoso", respondia Torrey. "O mais maravilhoso que eu tenho ouvido." Torrey conta que, de fato, era um grande privilégio ouvi-lo pregar como somente ele podia fazê-lo. "Por causa do meu conhecimento íntimo dele", declara Torrey, "desejo testificar que foi muito mais que um homem de oração do que um pregador. Diversas vezes deparou-se com obstáculos aparentemente insuperáveis, mas sempre encontrou o caminho para resolver qualquer problema. Ele sabia e cria no mais profundo da sua alma que nada é difícil para o Senhor e que a oração pode fazer algo que Deus quer fazer." D.L. Moody costumava escrever para Torrey quando estava para empreender um trabalho novo, me dizendo: "Começarei a trabalhar em tal e tal lugar e tal data. Desejaria que reunisse os estudantes para um dia de jejum e oração." E frequentemente tomei essas cartas e as tenho lido aos estudantes no salão de conferências, dizendo: "O Sr. Moody quer que tenhamos um dia de jejum e oração, primeiro pela bênção de Deus sobre as nossas próprias almas e trabalho, e depois pela bênção de Deus sobre ele e o seu trabalho." Com frequência, nos reuníamos no mencionado salão até altas horas da noite, às vezes até 1, às 2, às 3, às 4 ou ainda às 5 da madrugada, clamando a Deus. Com frequência, nos reuníamos no mencionado salão até altas horas da noite, às vezes até 1, 2, 3, 4 ou ainda às 5 da madrugada, clamando a Deus, disse Torrey. Alguém relatou o que ocorreu na convenção de oração em Punjab, em que R.A. Torrey estava presente. Começamos a orar e, de repente, um peso pelas almas perdidas veio sobre nós e o ambiente ficou tomado de choro, convulsões e gritos como nunca tinham experimentado antes. Homens fortes prostraram-se, agonizando pelas almas perdidas. A prática diária do jejum em tempos de avivamento. Inúmeros homens e mulheres de Deus têm descoberto que o jejum é um grande segredo dado por Deus para abrir portas. O grande pregador John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá. Com isso, muitas portas foram abertas para o Evangelho na Nova Inglaterra. O conhecido avivalista Jonathan Edwards também era poderoso no jejum e oração. Charles D. Finney, usado grandemente por Deus no avivamento de 1800, jejuava toda semana. A oração secreta, fervente, confiante e o jejum estão na raiz de toda piedade pessoal, dizia o pioneiro das missões modernas, William Carey. O jejum e a oração pode ser uma ação extrema para esmagar ações malignas que se levantam contra a sua vida. Contra um ataque extremo é preciso uma reação extrema. Se a sua luta estiver grande demais, tire 1 ou 2 dias em jejum e radicalize a sua vitória. O jejum e os rompimentos sobrenaturais. Daniel era muito amado no céu por causa da sua intimidade com Deus em oração e jejum, e por isso ele tornou-se um grande ganhador de almas. Faça o propósito de ser conhecido no céu através da oração e jejum e ganhe vidas para o Senhor. Jentezen Franklin diz em seu livro Jejum, abrindo a porta para as promessas de Deus, que o jejum possui uma força multiplicadora. Em Atos, a igreja está sempre reunida em oração e jejum. O jejum é uma arma poderosa para vencer os demônios e o inferno, traz rompimentos entre os homens na terra e o torna conhecido diante de Deus no céu. Enquanto estudavam na Universidade de Oxford, John, Carlos Wesley e outro jovem chamado George Whitefield se uniram em maio de 1738 e formaram uma reunião de oração e estudo bíblico diário chamada Clube Santo. Eles jejuavam todas as quartas e sextas-feiras e visitavam os doentes e encarcerados.
Quando as brasas se juntam, o céu se abre e o fogo cai. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava uma hora orando a sós com Deus. Estas reuniões deram origem ao grande avivamento do século XVIII, que tocou toda a Inglaterra, trazendo uma colheita de vidas salvas, sem precedência na história. John Wesley e George Whitefield levaram milhares de vidas ao Senhor através da pregação de poder. Em Atos, a igreja está sempre reunida em oração e jejum. D. L. Moody declarou que aqueles que deixaram as mais profundas marcas nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também do homem. Prevalecendo pelo jejum. Wesley Duell explica que, embora o jejum seja claramente ensinado e praticado tanto no Antigo como no Novo Testamento, não me lembro de ter ouvido qualquer outra pessoa pregar a fundo sobre o assunto. Moisés jejuou 2 vezes em 40 dias, até que seu rosto brilhasse com a glória de Deus. Josué jejuou depois da derrota em Ai. Nos dias dos juízes e nos de Samuel, todo Israel jejuou. Davi jejuou antes de ser coroado, quando seu filho ficou doente, quando seus inimigos estavam doentes e por causa dos pecados do seu povo. Josafá e seu povo jejuaram até que Deus disse: neste encontro não tereis de pelejar. Eles venceram jejuando e orando sem 1 hora de combate ou derramamento de sangue. Elias, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, todos ficaram conhecidos pelo seu jejum. O jejum era uma estratégia poderosa, abençoada por Deus, na primeira igreja e na vida de muitos dos líderes levantados por Deus. Paulo orou com jejum em cada igreja. Não é possível fundar igrejas no Novo Testamento de outro modo. Wesley Duell diz que Martinho Lutero foi criticado por jejum demais. João Calvino jejuou e orou até que a maior parte de Genebra foi convertida e não havia uma única casa sem pelo menos alguém orando. John Knox jejuou e orou até que a rainha Mary disse que temia mais as suas orações do que todo o exército da Escócia. Larimer, Ridley, Cranmer e, de fato, a maioria dos reformadores eram conhecidos pelo seu jejum, acrescentado às suas orações. Os segredos de Moody. R. A. Torrey escreveu sobre esses 7 segredos de Moody. 1. Ele era um homem totalmente rendido a Deus. Moody não tinha alvos e objetivos fora dos planos de Deus. O coração do Pai encheu o coração de Moody. Ele era o que hoje as pessoas poderiam classificar de fanático, mas um fanático cheio da glória de Deus e que mudou a história de milhões de vidas sobre a face da terra. 2. Ele era um homem de oração. Moody encarava todas as dificuldades da vida através da oração. Absolutamente todas as coisas que surgiam em seu caminho eram resolvidas através da oração. 3. Ele era um profundo, aficionado estudante da Bíblia. A cada manhã, Moody fechava-se em seu quarto e ali passava tempo com o Senhor, estudando a palavra. Estava sempre disposto a sacrificar seu tempo para ficar a sós com o Senhor. Ele era um homem. 4. Ele era um homem humilde. Moody era totalmente convencido de sua falta de aptidão para pregar o Evangelho, e isso o levou a buscar a força do Senhor e talvez tenha sido o seu grande triunfo. Isto também o ajudou a ter o hábito de sempre tirar os holofotes de sobre ele e dar a glória sempre a Deus, como também a reconhecer os seus assistentes e colaboradores. 5. Ele era um homem que não se importava com o dinheiro. Milhões de dólares passavam pelas mãos deste homem. Ele amava angariar fundos para o trabalho do Senhor, mas sempre se recusou a juntar dinheiro para si mesmo. 6. Ele tinha uma grande paixão pela salvação dos perdidos. Logo que se converteu, Moody resolveu nunca passar um dia sem falar do Evangelho para ninguém. Muitas das vezes esquecia da hora e saía pelas ruas durante a noite procurando por alguém com quem pudesse compartilhar as boas novas de Jesus. 7.
Definitivamente, ele era um homem revestido com o poder do alto. Em seus primeiros dias de convertido, ele foi um grande trabalhador. Ele tinha um tremendo desejo de fazer algumas coisas, mas ele não tinha realmente poder dos céus. Assim, Torrey descreveu Moody. Ele trabalhou muito na força da carne, mas isso mudou depois que ele começou a orar para que o trabalho de evangelização fosse feito pelo poder do Espírito Santo e não por esforços humanos.